É bom quando a gente tem a oportunidade de ter um pai presente, um pai responsável, que cuida da família. Isso é muito bom, mas isso é um privilégio e que quem tem precisa se lembrar de agradecer a Deus, mas isso não é assim hoje em dia quase que com a maioria das pessoas. E uma coisa muito importante que eu quero discutir nesses 2 capítulos dessa série é sobre a forma como nós vemos Deus. E na semana que vem nós vamos falar especificamente sobre essa relação nossa com os nossos pais terrenos e como isso interfere no nosso relacionamento com Deus. Mas hoje eu quero apresentar Deus para vocês, ou para a maioria de vocês, talvez um Deus que você desconheça, ou talvez a sua visão de Deus possa mudar a partir do que a gente vai conversar hoje. Tem um escritor que eu gosto muito, chamado Tozer. Ele já é falecido, faleceu no começo da década de 60, e ele tem uma frase que eu gosto muito, que fala sobre essa imagem que a gente tem de Deus. Ele fala o seguinte, que a essência da idolatria é o abusar de pensamentos sobre Deus que são indignos dele. Ele chama de idolatria essa coisa da gente ficar tentando criar o nosso próprio Deus, abusando de pensamentos sobre Deus que são indignos de Deus. Ele chama isso de idolatria. E no outro momento, o mesmo escritor diz o seguinte, que o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é o que existe de mais importante a nosso respeito. O que Tozer está querendo dizer com isso? O que vem à sua mente, tá? Estou falando com cada um de vocês, não estou falando com todos vocês, estou falando com cada um de vocês. O que vem à sua mente quando você pensa sobre Deus é o que existe de mais importante na sua vida. Mas por quê? Seria uma boa pergunta. Como assim? Eu tenho tantas outras coisas importantes. Exatamente. A forma como você vê Deus é a coisa mais importante da sua vida. Porque se você se o seu Deus é um Deus ausente, distante, ou que está lá ocupado com outras coisas, você vai viver de uma forma. Se você acredita que Deus é presente, que Ele quer um relacionamento com você, você vai viver de outra forma, percebe? Até para o ateu, essa frase vale do mesmo jeito. A visão que você tem de Deus, a imagem que você tem de Deus, tem tudo a ver com a vida que você leva. Tudo a ver. E o apóstolo Paulo fala disso aqui de uma forma tão bacana, tão brilhante, porque ele fala a mesma coisa de outra forma. O apóstolo Paulo fala que Jesus encarnou a essência do que é Deus e veio aqui nos mostrar o que é Deus. Então, assim, a forma como você olha para isso deve interferir diretamente na sua vida, é a coisa mais importante da sua vida. Porque olha como Paulo coloca a coisa para nós. Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15, ele diz assim, ele está falando de Jesus, ele fala assim, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ele, Jesus, é o primogênito de toda a criação. Jesus sempre esteve, ele é o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, as que você conhece e as que você não conhece, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade. Tudo isso foi criado em Jesus. E todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Aleluia. Aleluia. Essa é a visão do apóstolo Paulo sobre Jesus. Tudo funciona por causa de Jesus. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, e nele. Então, Paulo está querendo dizer a mesma coisa, que a maneira como você olha para isso, e se você reconhece isso ou se você não reconhece, interfere diretamente na sua vida. Porque às vezes você tem uma imagem distorcida do que é Deus, e aí você fica respondendo a uma imagem distorcida que não corresponde a quem Deus é. E aí quando você ora
e Deus não te responde, você fica bravo e para de ir na igreja e briga com, não, Deus não me ama, ou Ele está lá longe no céu. Percebe? Porque você tem uma imagem que não é a verdadeira sobre Deus, a real sobre Deus. E aí você vai achar que Deus te desapontou, mas não é que Deus te desapontou, é que você tinha uma imagem errada, você tinha uma expectativa errada, porque você via Deus de uma forma que não é Deus. Então, a minha pergunta para você, como que você imagina Deus? Cada um de vocês, eu não estou falando com todos, estou falando com cada um de vocês. Como que você imagina Deus? Vamos brincar um pouco com esse tema aqui. Se você foi para uma faculdade e começou a ler livros de filosofia, e aí pesquisar muita coisa, mesmo que você tenha nascido na igreja, pequenininho, criado na igreja, talvez o seu Deus hoje seja um Deus energia, misterioso, uma luz, algo. Não estou questionando e nem debochando de ninguém, mas talvez esse seja o seu Deus, uma luz lá no infinito, um poder, algo intocável, invisível, impossível de se compreender, uma força que rege o universo. Talvez essa seja a imagem que você tenha de Deus, que Ele está lá num lugar distante, sozinho, no céu. Você faz essa imagem, e talvez esse seja o seu Deus. Ok, tudo bem. Mas pode ser que o seu Deus seja um Deus mais prático. Seu Deus é o Deus Google, que assim, você vai no seu celular, passa, Deus, vai chover amanhã? Ah, Deus, por favor, faz chover amanhã, porque depois da manhã eu quero que dê sol, porque aí vai ter ensaio lá do meu casamento, não sei o quê, então... Deus, eu estou precisando de uma vaga no estacionamento no shopping, por favor, Deus, para tudo que você está fazendo aí que eu estou precisando de uma vaga. Quer dizer, você se relaciona assim com Deus, e aí a hora que você não está precisando de Deus, você pega, fecha o laptop, ou desliga o celular, e continua a sua vida. Mas aí você está precisando de alguma coisa, você vai lá no... Deus, como é que eu faço para chegar lá na casa do Danielto, lá em Cambé? Meio complicado de chegar lá, como é que eu faço? Aí Deus te dá o Google Maps, sei lá o quê, e você consegue... sabe, às vezes a gente lida assim com Deus. Ou como uma máquina que você bota a fichinha, cai um salgadinho, ou uma Coca-Cola. Talvez esse seja o seu Deus, aquele de respostas rapidinhas ali. Mas também pode ser que, na infância, você criou uma imagem de Deus como aquele bom velhinho, barbado, barba branca, que dá balinha para as crianças, né? Talvez essa seja a sua imagem, Deus lá sentado num trono, cansado, né? Então, às vezes, ele não ouve essa oração, mas é porque ele está já ficando surdinho. Ele já não está escutando mais direito, né? Porque ele é muito idoso. Então, talvez você tenha criado na infância essa imagem, mas você ainda acha que Deus é o bom velhinho, né? Que está lá, que dá balinha para as crianças. Ou então, a sua imagem de Deus é uma imagem de uma diretora de escola com uma prancheta na mão que fica te avaliando, né? Muita gente tem essa imagem de Deus, né? Chegou atrasado na igreja, menos 3 pontos. Ixi, muita gente aqui ia estar, né, com pontuação baixa hoje. Trouxe a Bíblia, 5 pontos, né? Está lendo a Bíblia no celular, 4. Está no Facebook fingindo que está lendo a Bíblia, menos 5. Sei lá, um Deus que está ali avaliando tudo que você faz. Ah, hoje ele foi bonzinho, mais 10. Ontem ele saiu, sábado, acabou bebendo um pouco a mais, acabou ficando com 3 meninas, menos 20. E aí, Deus vai te ranqueando todo dia, e quando você chegar diante dele, tem um score lá, uma pontuação de todos os seus pontos, você vai ver se você está no positivo ou no negativo, e é assim que você vai entrar na eternidade, no céu. Muita gente tem essa visão de Deus. Estou brincando um pouco, mas é muito real. Muita gente acha que Deus fica te avaliando assim o tempo inteiro. Tudo que você faz, agora eu vou fazer alguma coisa. Bom, aí esse mesmo Deus que está com a prancheta, também pode ser
o conhecido Deus fogo consumidor, né? Porque aí, se você está com a pontuação baixa, ele manda um raio na sua cabeça. Ah, hoje o Marcelo pisou na bola lá com a esposa, vai bater o carro. Ou então, fulano, não sei o quê, é aquele Deus vingativo, sabe? Que mandou uma doença, mandou a AIDS por causa dos gays. É um Deus, sabe, bravo, que assim, pisou na bola, ele manda um raio mesmo para destruir tudo. É um Deus vingativo, bravo, aterrorizante. E muita gente, olha, a gente está brincando aqui, mas muita gente tem medo de Deus por causa disso. Porque entende Deus assim, como um Deus vingativo, que se você não fizer tudo perfeito, ele vai te castigar, alguma coisa ruim vai acontecer com você. Mas também tem o Deus, que eu chamei aqui de Deus vitral, que é aquele Deus da igreja. Aquele Deus que você não pode falar muito alto, da religiosidade, né? Você tem que se arrumar de forma impecável para ir na casa do Senhor para encontrar com Deus, porque Deus mora na igreja, né? Esse Deus mora na igreja, tanto que quando você vai embora, Deus vai para o tecladinho e fica tocando a semana inteira ali, vim para adorar-me, vim para... ele fica ali no tecladinho, é um Deus que mora na igreja. Tem igreja que faz assim, marca na agenda, vai ter encontro com Deus, certo? Porque Deus vai estar naquele lugar, não é um Deus presente. Muita gente acredita nisso, que Deus está só nessas paredes aqui, a hora que você sai daqui, vale tudo, mas enquanto você está aqui, é aqui que Deus está, Deus habita nesse lugar, e é aqui que é a casa dele. Ok. Tem um outro Deus, que é o Deus de quem não acredita em Deus. É o Deus que não existe. Ele é um Deus. E é muito curioso isso, porque eu tenho alguns amigos que se dizem ateus. Dizem que não creem em Deus. E é muito engraçado, interessante, melhor do que a palavra engraçado, que alguns desses amigos, eles têm grupos de estudo para reforçar a tese de que Deus não existe, ou de que a Bíblia está errada. Então os caras se reúnem toda quarta-feira, pesquisam e não sei o quê, porque, tá vendo, isso aqui lá na Bíblia, lá em Deuteronômio, sabe, o cara fica pesquisando para reforçar a teoria de que Deus não existe, ele precisa disso, senão vai que ele começa a acreditar, né? E eu acho muito estranho isso, de verdade, acho muito estranho, porque assim, uma coisa minha, eu não acredito em horóscopo, eu não preciso ficar pesquisando por que eu não acredito, eu não acho que é assim, que você vai lá, que você lê no jornal, eu não acredito, e aí está bem para mim, se eu não acredito, eu não acredito. Por que eu vou ficar pesquisando, né? Não é curioso isso? Pode ver, todo ateu ele sabe debater um monte de coisa. Por quê? Né? Fica em paz, você fala, não creio, estou em paz, mas não, ele precisa de argumentos, precisa ter certeza. Eu não tenho dúvida, nunca tive dúvida da minha sexualidade. E não preciso pesquisar sobre isso, não fico preocupado com isso. Não acordo todo dia, nossa, hoje eu preciso ler um livro sobre masculinidade, não sei o quê, porque para eu ter certeza, se eu não creio, não existe para mim, não existe esse problema, percebe? Então é curioso, mas tem lá o Deus de quem não acredita em Deus, que eu já falei aqui uma vez, você precisa de mais fé para acreditar que Deus não existe do que para acreditar que Ele existe. Mas isso é uma outra pregação. Por fim, tem o Deus politicamente correto. Esse é muito comum também. É aquele Deus que está em todas as coisas. Todos os caminhos levam a Deus. Já ouviram essa frase? Já. Todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões levam a Deus. Então, o cara vem na igreja aqui no domingo, louva aí no meio da semana, passar numa benzedeira, vai aqui, né? Só para ter certeza. Ou então você vai no outro lugar, faz uma corrente de não sei o quê, para não sei aonde, vai que, né? Vai que, né? Vou me prevenir. E também, Buda é um cara legal também, tem uns ensinamentos bacanas. Então assim, você vai embolando tudo, você faz um Frankenstein, né? Frankenstein de pedaços daqui, então assim, tudo está valendo para chegar a Deus. Pode ser que seja essa a imagem
que você tenha de Deus. Quem que está certo nisso? Quem que está certo? Qual a imagem que você tem de Deus? Porque toda a sua vida depende disso. Qual a imagem que você tem de Deus? Esse é o objetivo dessa série, responder essa pergunta para vocês. Definir quem é Deus. E Deus tem se revelado a nós das formas mais diversas. Desde Abraão, Deus começou a se revelar a Abraão, se revelou a Moisés, se revelou a Davi, a Salomão, aos profetas. Deus vem se revelando até que chegou o ápice, quando ele se revelou através de Jesus Cristo. Então nós vamos ler aqui 2 trechos muito interessantes. Um está lá no livro de Hebreus, que é um livro que às vezes a gente acha meio difícil, mas é só até você começar a ler. E o escritor de Hebreus, ele fala muito claramente sobre isso, sobre a forma como Deus quer se revelar, porque o maior interessado de que você tenha a imagem correta de Deus é o próprio Deus. Vamos pensar assim, eu gostaria que todos vocês, sem exceção, tivessem uma exata noção de quem eu sou. Soubessem quem eu sou, com os meus defeitos e as minhas qualidades. Eu gostaria que todo mundo soubesse exatamente quem eu sou. Pô, esse aqui são os defeitos, esse aqui são as qualidades, nisso aqui ele é bom, nisso aqui ele não é bom. Eu gostaria que todo mundo me conhecesse assim. Mas algumas pessoas ficam com impressões sobre mim erradas, às vezes muito boas e erradas, às vezes muito ruins e erradas, né? Então, eu sou o maior interessado em que você saiba quem eu sou. Então, é a mesma coisa com Deus. Deus é maior interessado que você saiba com quem você está falando, quem é esse Deus. Então, no livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, já diz o seguinte: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Isso mostra que Deus sempre quis se fazer conhecido por nós. Mas nesses últimos dias, e aí o autor está falando daquela época de Jesus, né? Nesses últimos dias, Deus falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo, afirmando aquilo que Paulo falou lá em Colossenses também, que através de Jesus o universo foi criado. Então Jesus é a coisa mais importante que você pode conhecer. Mas aí Deus então deu um passo ousado nessa época, no primeiro século, enviando seu Filho. E o Filho é o resplendor, quer dizer, o Filho é o brilho, é a imagem da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. O que o autor de Hebreus está falando aqui é que Jesus é a expressão exata do caráter de Deus, de quem é Deus. Talvez não na dimensão física ou na aparência física, mas da essência de Deus. O autor de Hebreus está falando, olha, Jesus é a representação clara, exata. E o que Jesus falou sobre Deus? Quando Jesus foi definir Deus, qual foi a imagem que Jesus usou 189 vezes nos 4 evangelhos? A imagem de Pai. Toda vez que Jesus, ou quase a maioria das vezes, 189 vezes nos 4 evangelhos que Jesus se referiu a Deus, ele não chamou de Deus, ele não chamou de Senhor, ele chamou de Pai. Legal falar isso no Dia dos Pais. Legal saber que Deus é mais simples do que a gente imagina. Legal saber que Jesus nos mostrou uma forma mais fácil de entender quem é esse Deus. E quando Jesus foi batizado lá por João Batista, quando Jesus chegou para João, ele falou assim, João, eu preciso ser batizado, eu quero fazer tudo corretamente. Jesus estava com 30 anos e falou, eu preciso ser batizado agora para começar o meu ministério. João não se achou digno, porque ele já tinha a revelação no espírito dele de quem era Jesus.
Jesus era o Filho de Deus. Ele falou, eu não sou digno nem de desatar suas sandálias, quanto mais batizar o Filho de Deus. Jesus falou, primo, faz o que eu estou falando, me batiza, eu preciso disso. Preciso cumprir as coisas corretamente. E João batizou Jesus. E quando Jesus saiu das águas, a Bíblia relata, Mateus relata, que os céus se abriram e uma voz audível. Aí foi audível mesmo. Hoje em dia, a gente não costuma ouvir a voz de Deus de forma audível, mas aqui todos os que estavam ali ouviram. Os céus se abriram e o que Deus pronunciou em relação a Jesus? Ele falou, esse é o meu, o quê? Filho amado, em quem tenho muito prazer. Pensou se ouvir isso de Deus, do Criador do Universo? Deus olhar para você e falar assim, olha, esse aqui é meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria, muito prazer. Esse aqui, ó, essa aqui é minha filha amada, em quem eu tenho muita alegria, muito prazer. Então essa relação pai e filho, Jesus usou muitas vezes para falar sobre Deus. Até a relação pai e filho, tirando o contexto eterno, na história do filho pródigo, o pai representava Deus, o filho representava nós, que andamos perdidos e demos cabeçada e tudo, e aí chegamos arrependidos e o pai recebeu. É Jesus usando essa analogia para falar quem é Deus. No reino de Deus, é da mesma, semelhantemente, acontece no reino de Deus. Um outro momento, quando um dos discípulos de Jesus, chamado Filipe, chegou para Jesus, falou, Jesus, tá, a gente está andando aqui, mas como é que é Deus? Mostra-nos o Pai, mostra para a gente quem é Deus. Né? Que desafio, né? A gente não teria vontade de falar isso também? Jesus, vai, mostra quem é Deus. Jesus virou para Filipe e falou assim, não falou com essas palavras, tá? Falou, cara, você está andando comigo há tanto tempo e você não entendeu ainda? Quem me vê, quem vê a mim, vê o... Vocês estão ruim de Bíblia, hein? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, quem olha para mim, está vendo o Pai. Eu sou um reflexo do meu Pai. Interessante, porque a gente passou o testemunho do meu pai aqui, na abertura, né? E me emociona ver isso. Mas, de certa forma, numa dimensão menor, eu tenho muita coisa do meu pai. Nos jeitos, nos defeitos, nas qualidades, eu tenho muita coisa. Eu sou, de certa forma, um reflexo do meu pai. E meu filho, quem conhece meu filho, fala, nossa, é a cara do pai. Tem que fazer o DNA da mãe para ver se o filho é da Kelly. É da Kelly, tá, gente? Foi uma tentativa de fazer uma graça. Não deu certo, mas... Tá? Não vamos fazer isso, não. Não deu certo? Tá bom. Mas quem vê meu filho fala, pô, é um reflexo. O Davizinho é um Paulinho, mais ou menos, né? Em algumas atitudes, assim, só nas boas. Enfim, mas... Jesus falou isso, quem vê a mim, vê o Pai. E a última coisa que Jesus falou, antes de morrer, quando ele estava ali na cruz, a última frase de Jesus foi, Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Esse é o Pai, um Pai perfeito, um Pai de amor. É assim que Jesus definiu para nós quem é Deus. A outra passagem que eu quero ler com vocês está no livro de Gálatas, no capítulo 4, que diz assim, é o apóstolo Paulo de novo falando. Ele diz assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, quando chegou a hora certa, depois de Deus ter tentado com Abraão, com Moisés, com Davi, com Salomão, com os profetas menores, os maiores, com Isaías, depois de Deus ter se manifestado de algumas formas, quando chegou o tempo exato, o tempo certo, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, como qualquer um de nós.
A fim do quê? Qual o propósito de Deus ter enviado Jesus? Olha só, gente. Qual o propósito de Deus ter enviado Jesus? A fim de redimir os que estavam sob a lei. Tudo bem que, nesse contexto, Paulo está falando do pessoal daquele século, mas ele está falando comigo também. 2000 anos depois, Paulo está falando com você. É a mesma coisa, porque é um propósito. Qual foi o propósito de Jesus ter vindo? O propósito de Jesus foi para redimir, resgatar, libertar as pessoas que estavam sob o jugo da lei. Mas para que tudo isso? Qual a intenção de Deus libertar a gente do quê? O que foi o propósito de Deus com Jesus Cristo? Para que Deus fez isso? Para que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. Para que recebêssemos a adoção de filhos. Na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, a fim de redimir, resgatar, libertar a todos nós, todos aqueles que estavam vivendo sobre a lei, a libertar-nos, para que recebêssemos a adoção de filhos. O que significa isso? Eu fui um pecador contumaz, errei, menti, enganei, fiz tanta coisa errada. Mas Jesus veio para que eu pudesse ser recebido de novo na família de Deus. Para que eu pudesse de novo olhar para o céu, ou fechar meus olhos e olhar para a terra e falar: Pai, venha o teu reino. Pai, estou precisando disso. Pai, obrigado por isso. Qualquer um de nós, ninguém é melhor ou pior do que qualquer outro pecador. Todos nós precisamos de um Salvador para que possamos ser adotados por Deus como filhos, para que a nossa imagem de Deus seja de um pai. Eu tenho muito orgulho do meu pai. No caminho da minha casa aqui, na Avenida do Café, eu faço muitas vezes esse trajeto, eu passo por uma igreja ali, a igreja missionária, que meu pai construiu, e literalmente, eu me lembro, eu era pequenininho, mas eles construíram, fizeram tijolos, em mutirão, eles construíram aquela igreja. É uma igreja bacana. Eu tenho orgulho quando eu passo ali, eu olho ali do lado, tem uma creche, que foi meu pai e minha mãe que começaram também, que era o lar de mães solteiras, antigamente, depois virou uma creche. Eu tenho orgulho do meu pai. Mas quando eu estou numa praia e vejo um pôr do sol assim, eu cutuco a minha esposa e falo assim: sabe quem que fez? Meu pai. Ou então aquela lua bonita, né? Ou quando você olha para as galáxias. Cara, você pode fazer isso. Fala assim: sabe quem fez aquilo ali? Meu pai. Ah, para. Estou te falando. Fui aceito na família. Sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Por mais que eu admire meu pai, e por mais que eu seja pai do meu filho também, eu tenho um monte de defeito. Meu pai tinha alguns defeitos. Meu filho vai ter defeitos. Mas esse Pai Celestial é um Pai perfeito. É um Pai perfeito. Um Pai de amor. Que faz tudo por amor a cada um de nós. Tudo o que Deus faz é por amor a cada um de nós. Demora para você entender isso. Mas é a realidade, pelo menos como a Bíblia nos ensina. E Paulo termina assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações. Quando vocês receberam Jesus, o Espírito de Jesus passou a habitar no coração de cada um de nós. E esse Espírito, quando se relaciona com Deus, aí a Bíblia manteve no aramaico isso aqui, olha para Deus e fala: Abba, Pai. Tá, o que é isso em português? Não tem uma palavra em português
que tenha o peso desse Abba Pai, mas é como se fosse assim, papaizinho querido do meu coração, sabe, a coisa mais carinhosa possível. Esse Espírito de Jesus vivendo em nós faz com que eu e você, e cada um de vocês, reconheça Deus como um Pai queridinho do nosso coração, e você como filho amado. Esse foi o propósito da vinda de Jesus Cristo. Assim, você e eu, você não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também tornou você herdeiro. Quer dizer, você entrou na família, você tem os mesmos direitos. A mesma herança que Jesus teve, nós temos também. As possibilidades que Deus deu para Jesus, nós temos também. De sermos abençoados, curados, de abençoar outros. Nós somos da família. E Deus é o nosso Pai de amor. Eu sei, tá? Eu sei que alguns de vocês que estão aqui, quando ouvem a palavra Pai, talvez a sensação seja ruim. Mas principalmente porque você faz uma associação involuntária ao seu pai terreno. Domingo que vem eu vou falar especificamente sobre isso. E eu já estou orando e espero de todo o coração que algumas pessoas sejam curadas desses traumas. Porque Deus não é um pai como o nosso pai, ou como o pai que você não teve. Deus é um pai perfeito. É um pai que te ama, um pai de amor. Então, pelo que nós aprendemos com o que a Bíblia nos ensina, com o que Jesus nos falou, você e eu somos filhos de Deus, herdeiro das bênçãos, herdeiro de todas as coisas, como foi Jesus Cristo. Então você nunca mais, você, nunca mais precisa se sentir sozinho. Porque Deus te ama como um pai ama o seu próprio filho. Amém? Deus te ama como um pai ama o próprio filho, um pai imperfeito como eu sou um pai muito imperfeito, mas eu tenho um amor tão grande pelos meus filhos, talvez eu só fale isso essa vez aqui, eu não quero impressionar ninguém, eu acho que eu sou capaz de dar minha vida pelos meus filhos. Quem é pai talvez entenda, quem não é pai ainda não vai entender isso. Mas quantas vezes um filho meu, minha filha estava doente, eu falo, pô, se eu pudesse trocar, não sei se quem é pai entende o que eu estou falando? Sim ou não? Não é verdade? E eu sou imperfeito, agora imagina o Pai Celeste que é perfeito, imagina o amor que Ele tem para conosco. Então Deus deseja que você o conheça como Pai. Deus deseja que você possa contar com o apoio, com o colo, com o consolo de um Pai de amor, e um Pai perfeito, um Pai que se preocupa muito mais conosco do que a gente pode um dia se preocupar com os nossos próprios filhos. Mas eu quero orar com vocês agora, e para aqueles, principalmente, que têm uma imagem distorcida de Deus, que hoje possam, em nome de Jesus, sair daqui com a imagem real de quem Deus é para cada um de nós, amém? Vamos orar? Pai de amor, obrigado pelas palavras que nós encontramos na Bíblia, pelo que Paulo ensinou, mas principalmente pelo que Jesus veio fazer aqui. Obrigado, porque Jesus veio até esse mundo para nos mostrar quem é o nosso Deus. E esse Deus não é um Deus distante, não é um Deus ausente, não é um Deus mentiroso, não é um Deus que abandona, mas é um Deus que ama, com um amor infinito, uma graça infinita, capaz de perdoar todos os pecados, Que esse Deus que Jesus veio nos mostrar, possa ser compreendido por cada um dos meus irmãos aqui. Que a gente nunca mais se sinta sozinho, nunca mais se sinta abandonado. Que a gente possa enxergar Deus como Deus é. E Deus é amor. E um Pai de amor.
Em nome de Jesus. Amém. Olha, eu pedi para o pessoal... Eu acho que essa mensagem, por mais que ela tenha detalhes de emoção, mas eu acho que é uma mensagem muito alegre. Eu acho que é muito alegre, deixa a gente certo de que Deus nos ama como a gente ama os nossos filhos, ou muito mais do que a gente ama os nossos filhos. Então eu pedi para o pessoal do louvor tocar de novo aquela música da abertura aqui, que é uma música nova que a gente está colocando, não é nossa, né, mas é a primeira vez que a gente tocou ela aqui. E eu queria que todo mundo ficasse de pé e cantasse, porque olha o refrão dessa música. O refrão diz assim: eu nunca conheci um amor assim. É desse amor que a gente estava falando aqui. Nunca conheci um amor assim. Um amor que nunca imaginei viver para mim. Eu vi o mundo, eu andei por aí, vi um monte de coisa, eu vi o mundo, mas eu descobri onde tu estás. Para sempre encontrei meu lugar. Agora eu me encontrei, agora eu me achei, e o meu lugar é junto do Pai de amor. Amém? Quantas coisas provei, com fogo brinquei, senti. Agora eu tenho um novo amor, aquele que eu sempre quis. Diz alto, bem alto, alto. Não há ninguém que eu ame mais. Uma melodia eu canto, só o teu amor satisfaz. Eu nunca conheci um amor assim, um amor que eu nunca imaginei viver pra mim. Eu vi o mundo, mas agora descobri onde tu estás. Para sempre encontrei meu lugar, meu lugar. Amor, sempre sonhei, e mais que pensei pra mim, melhor do que tudo eu conheci. Eu não resisti a ti. Diz alto, bem alto, alto. Não há ninguém que eu ame mais. Uma melodia eu canto, só o teu amor satisfaz. Eu nunca conheci um amor assim, um amor que nunca imaginei viver pra mim. Eu vi o mundo, mas agora descobri onde tu estás. Para sempre encontrei meu lugar, meu lugar. Para sempre encontrei meu lugar, meu lugar. Para sempre encontrei meu lugar, meu lugar. Para sempre encontrei meu lugar. Não consigo mais viver sem esse amor. Já me decidi, quero te seguir. Para sempre me entrego a ti, Senhor. Uma melodia eu canto, só o teu amor satisfaz. Eu nunca conheci um amor assim, um amor que eu nunca imaginei ver pra mim. Eu vi o mundo, mas agora descobri onde tu estás. Eu nunca conheci um amor assim, um amor que eu nunca imaginei ver pra mim. Eu vi o mundo, mas agora descobri onde tu estás. Eu nunca conheci um amor assim, um amor que eu nunca imaginei ver pra mim. Eu vi o mundo, mas agora descobri onde tu estás. Pra sempre encontrei meu
Amém. Amém. Como é bom ter um pai, né? Obrigada, Deus, o Senhor é nosso Pai maravilhoso, lindo, fofo. Que você tenha uma semana cheia de Deus, cheia do seu Pai. E a semana que vem tem mais.